Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje iremos aprender um assunto massa de geometria. Adoro essa parte, né? Então vem aqui comigo, olha para aqui as figurinhas, que massa! Lembra disso aqui? Que já vimos em aulas passadas, são sólidos geométricos. O que é que tem a ver com as aulas de hoje, com a aula de hoje? Vejam só, vamos aprender um conceito muito importante que é volume. Você sabe o que é volume? Não é volume de ficar gordo, será que é isso? Vejam só, o volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo. O volume tem unidade em tamanhos cúbicos. Você lembra o que é tamanhos cúbicos? Eita, dificultei isso, não foi? Não se preocupe, que eu vou tirar essa dúvida daqui a pouquinho. Olha só, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que para a gente calcular o volume de uma figura geométrica espacial, a gente precisa entender que a gente faz isso apenas com os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, para quem esqueceu, eles são divididos em dois grupozinhos, só dois, que é o quê? Os corpos redondos, porque tem a base redonda e aí a gente pode rolar numa superfície plana, e também os poliedros, que são as pirâmides e os prismas, certo? O volume é a quantidade que a gente pode botar aqui dentro, ó, de cada recipiente desse. Vamos lá. Vamos tirar algumas dúvidas aqui com alguns exemplos legais que eu trouxe hoje. Repare isso aqui. Se um cubinho, uma unidade de cubinho, aqui uma unidade de volume. A medida desse sólido pode ser 3. Então, 3 é elevado ao cubo. 1 cubo, 1. 3 cubinho, 3. Beleza? Olha só esse exemplo, presta atenção. Olha só, sabes quantos cubos é formado este paralelepípedo? Você sabe? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, são 8. Mas, se eu aumentar isso aí, como é que fica? E esta figurazinha aqui, como é que a gente vai contar? Atenção, existem cubos que não se conseguem ver. Olha aqui, você está vendo todos os cubos? Eu acho que não, mas vamos começar a contar. Ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui na frente. E quantos atrás? 6 também. Então, temos 12 cubos. A gente consegue ver aqui, ó, e aqui de ladinho. Então, preenche atrás também 6. 6 mais 6, 12. Qual será a fórmula para o cálculo de volumes? Pois é, a gente viu aqueles exemplos bonitinhos com o desenho dos cubos, né? Em paralelogramo. Mas existem formas específicas para a gente encontrar o volume de cada sólido geométrico. A gente vai ver só os principais, tá? Porque assim vai dificultando no decorrer da vida acadêmica de vocês. Vocês vão mudando de série, aí vai aprendendo coisinhas a mais difícil um pouquinho. Hoje é só o básico. Olha aqui, volume do cubo. Isso aqui é um cubo, né? Pois é, o cubo tem todas as arestas iguais. Lembrando que são sólidos geométricos, poliedros, então tem face, vértice e arestas, tá? Então, o volume aqui do cubo, ele é representado pela multiplicação de 3 lados, porque ele é uma figura tridimensional, são 3 dimensões. Então, olha, a base aqui, o comprimento e a altura. Aí, eu coloquei um exemplozinho aqui, 4, 4 e 4. Para a gente encontrar o volume desse cubo, é só a gente multiplicar os 3, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar quanto? 64. A unidade que é para ser colocada no final vai ser específico na sua pergunta, tá? No enunciado das questões. Mas ela precisa ser elevado ao cubo. Olha aqui, ó. Elevado a 3. Quando é capacidade não, superfície é elevado a 2, que a gente viu no cálculo de área. Quando é volume, é elevado a 3. Olha o próximo, o volume do paralelepípedo. E olha para aqui. Vamos considerar o paralelepípedo retângulo, a figura abaixo, que é essa daqui.
Lembra que são 3 dimensões. Então, comprimento, largura e altura. Figura tridimensional. Comprimento, largura e altura. Então, qual é a fórmula? Essa vezes esse e vezes esse. Olha aqui, ó. Comprimento vezes a largura e vezes a altura. Vê esse exemplo aqui, ó. Vê só. Temos aqui um paralelogramo. Quantos ele tem de comprimento? 1, 2, 3. 3 de comprimento. De largura temos quanto? 1, 2, né? E de altura a gente tem quanto? 1, 2, 3. 3. Então, multiplica-se tudo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3 dá quanto? 18. 18 cubinhos. Vamos ver esse daqui. Esse aqui já está diferente, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 de comprimento. 1, 2, 3 de largura e 2 aqui de altura. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ih, já ia dizer errado. 24 cubinhos. Agora a gente precisa lembrar uma coisinha muito importante, que é a transformação de unidade. A gente já aprendeu aqui a transformar metros para centímetro, não foi? Já aprendeu também a transformar com as unidades elevado ao quadrado. E agora a gente vai aprender a transformar com as unidades elevado ao cubo. Olha aqui, todas as unidades estão elevadas ao cubo. Qual é a principal? Metros, que a gente chama de metros cúbicos ou centímetros cúbicos, beleza? Outro detalhe, para a gente transformar, a gente agora vai multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, tá certo? Seguindo essa tabelinha aqui, que não é mais novidade para vocês, porque a gente já viu em 2 aulas e agora já estamos na 3ª aula, tá? A diferença é só o expoente que vem aqui em cima, somente. Vamos lá, para um exemplo. Se eu quiser transformar de metros cúbicos para centímetros cúbicos, quanto é que eu vou usar? Ó? Metros, 1, 2. 2 casas, né? Só que essas 2 casas, cada uma é multiplicada por 1000. 1000. Só que a gente aprendeu o seguinte, a gente pode andar com uma vírgula, não é não? Olha um exemplozinho aqui, ó. Vê. A gente tem aqui 5,31 metros cúbicos para ser transformado em centímetros cúbicos. Não foi isso que a gente viu na aula anterior? A gente pode andar com a vírgula. Aqui, ó. Mas quantas casas a gente vai andar com a vírgula? Se tem 6, 0, vamos andar 6 casas decimais. Beleza? Então, aqui eu já posso andar 2, né? Andar 2, vai ficar faltando quanto? 4. Não tem mais casa aqui para andar, a gente acrescenta de 0. Andar 2 casinhas, 1, 2 e acrescenta 4, 0. Quanto é que fica aqui, ó? Vê se eu não acrescentei. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, vai ficar esse número aqui, centímetros cúbicos. Beleza? Agora é nossa aula de praticar. Só falta isso para acabar nossa aula. Sai daí não, fica aqui comigo, tá? Vamos para a primeira questão. Quero construir uma piscina de 5 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. Qual o volume de terra que deve ser retirado? Então, a gente tem 3 dimensões aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos multiplicar todos. Volume é igual a vezes A vezes A. Bora lá? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E agora? Qual a unidade? Eu já ia dizer, posso dizer não. Você tem que descobrir aí em casa. 125 o quê? Vamos ver aqui na pergunta. Está em metro, em metros e em metro. Então, será metros cúbicos, certo? Vamos para a nossa segunda perguntinha. Uma caixa de chocolate tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes medidas: 4 metros de altura, 3 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Qual o volume dessa caixa?
Olha aqui. 4 vezes 3 vezes 1,5. Então, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 1,5 dá 18. 18 o quê? 1, 2, 3. O quê? Metros. Então, metros cúbicos. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas de seu comprimento, largura e altura são iguais a 3? Então, ele é em formato de cubo, tá? Então, as três dimensões têm o mesmo valor, que é 3 metros. E aí, a nossa fórmula é essa, A vezes A vezes A, ou 3 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer aqui de cabeça? 3 vezes 3 dá quanto? 9. E 9 vezes 3? É isso mesmo que você pensou aí, ó. Vamos fazer aqui. Dá 27 metros cúbicos. Só que tem um detalhe. Ele quer aqui em centímetros cúbicos. Vê só. A resposta está em metro, mas ele quer em centímetro. Aí a gente vai multiplicar, ó. De metro para centímetro, 1, 2. Anda 2 casas, cada uma com 1.000. Então, ó, 27 vezes 1.000 vezes 1.000 vai dar quanto? Esse número aqui, centímetros cúbicos. Beleza? A nossa aula de hoje termina por aqui. Nos encontramos na próxima aula, tá? Não esquece, tá? Não me deixa aqui sozinha, não. Vou aguardar vocês. Um beijão e um abraço. Até a próxima aula.